Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Alexandre Moll e Tiago Ramos. Passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite. Prazer estar com vocês. Boa noite, meu amigo Tiago. Quanto tempo, né? Bom, nós vamos começar aqui com a seguinte pergunta. A obsessão espiritual pode levar à morte? Pode. Ela pode levar à morte, sim. É lógico que a obsessão espiritual ela não acontece de forma aleatória, de forma, digamos, passiva, né? Para que aconteça a obsessão espiritual, na verdade, precisa-se de ter um alinhamento de forças e de comprometimentos. Tem uma fala do Emmanuel muito interessante, que ele diz assim: a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então vejam bem, é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então, no processo de obsessão espiritual, lembrando que a obsessão é a influência de um espírito ou mais de um espírito sobre um outro, não necessariamente do desencarnado para o encarnado, pode acontecer a obsessão de encarnado para encarnado. Então, a obsessão espiritual é essa influência que um determinado espírito, ou mais de um espírito, exerce sobre um outro espírito, né? Então, para que isso aconteça, não existe dentro dessa perspectiva vítima, porque se, segundo Emmanuel, a obsessão é um equilíbrio de forças inferiores que se retratam, naturalmente as pessoas ou os espíritos que estão envolvidos nesse processo, eles estão num processo de comunhão, né, vibracional. Então, ambos estão numa faixa vibratória inferior. Porque se há um equilíbrio de forças é porque eles estão, né, na mesma similitude, na mesma frequência. Então, dependendo da situação, a obsessão ela pode sim entrar num processo degenerativo, até mesmo de uma doença crônica e também até levar à morte, né? Nós vemos isso muito claro, né, Tiago, nas obras do André Luiz. O André Luiz relata em diversos momentos nas suas obras, que se chama a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Muito bem. Ele relata nesses 13 livros diversos fatos e circunstâncias que ele acompanhou, né, do mundo espiritual. Ele acompanhou de situações onde espíritos desencarnados subjugavam espíritos encarnados. E encarnados subjugavam encarnados. E ele relata isso com detalhes. E indo até a obra de Allan Kardec, nós vamos até o Livro dos Médiuns, nós vamos ver Allan Kardec definir a obsessão em 3 fases, que ele chamou de obsessão simples, fascinação e subjugação, né, que alguns chamam de possessão, que é a fase final, a fase onde o espírito, ou mais de um espírito, toma conta, né, da sua vítima, da sua presa, entre aspas. E, naturalmente, isso pode levar, sim, à morte, porque muitos casos de suicídios, eles têm uma grande influência do mundo espiritual. Eu estou para dizer a vocês que, na verdade, 100% dos casos de suicídio têm uma influência do mundo espiritual, né? É muito comum a gente ver relatos de pessoas dizendo que estão ouvindo vozes, né? Inclusive, a gente vê isso muito na psiquiatria, os psiquiatras convivem muito com isso. Agora, me parece que semana passada teve um fato lá no Rio de Janeiro, né, Tiago? Onde um jovem ameaçava incendiar um ônibus com 30 e tantas pessoas. Vocês se lembram disso, né? Acabou que ele foi morto pela polícia. Diz a família que ele estava ouvindo vozes, que essas vozes sugestionavam que ele devia matar e fazer aquilo que ele estava proposto a fazer. Então é muito comum. Essas vozes, dentro da perspectiva espírita, dentro da perspectiva da psiquiatria, não são espíritos. São vozes do inconsciente, né? É o adoecimento da mente que gera todo um processo, todo um mecanismo de auto-influenciação. E, de certa forma, isso deve acontecer mesmo. Mas, dentro da perspectiva espírita, tomando como base a obsessão espiritual, essas vozes, comumente, são vozes de espíritos desencarnados, né, que entraram em similitude com a criatura que está doente. Uma vez em depressão, naturalmente, a criatura entra em frequência
com esses espíritos que começam a sugestionar ou sugestioná-lo a cometer suicídios, a cometer assassinatos. Então, a pergunta é sim, a obsessão espiritual pode levar à morte, sim. Pessoal, boa noite a todos. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Sempre abraço pessoas, podemos dizer com certos problemas, mas fico muito mal depois, parece que pego toda a carga dela, com muita sensibilidade. Fico muito confusa, por quê? Isso é uma pergunta recorrente, né, comum. Principalmente aqueles que possuem alguma faculdade, né, mediúnica, costumam trazer sempre essa demanda. Mesmo que no início, às vezes, de um desenvolvimento, de uma educação mediúnica, não vai saber ou não vai ter mecanismos psíquicos de defesa, vamos dizer assim, que possam auxiliá-la a não ser influenciada por aquilo que o outro está trazendo, né? Então, por que isso acontece? Isso é muito comum, né? O André Luiz ele diz assim, o halo vital, ele é formado pelos pensamentos que nos são habituais. Por que é importante a gente frisar isso? Porque todos nós aqui, principalmente nós espíritos vinculados, né, a um planeta de provas e expiações, nós oscilamos muito na nossa faixa de pensamento. A gente oscila muito. Então, nós somos capazes, num determinado momento, num determinado dia, numa determinada semana, ter pensamentos altruístas, né, totalmente desprendidos da matéria, e termos atos caridosos, e sermos pessoas que nos leva a pensar, por exemplo, que somos quase um Chico Xavier. Você passa um outro dia, uma outra semana, você já é capaz de ter atos completamente inferiores, que nos fazem ficar, às vezes, abaixo aí dos animais, né? Então, nós oscilamos muito na nossa faixa, né? Ora você está muito caridoso, querendo amar todo mundo, querendo abraçar todo mundo, e ora você está querendo, né, se vingar de todo mundo. Só que mesmo assim, nessa oscilação, nós temos um padrão de pensamento, né? Ora a gente vibra numa frequência, ora noutra frequência, mas você pega uma média dessas ondas que nós emitimos, você forma o nosso halo vital. Esse halo vital é o que a gente comumente chama de aura. É aquilo que alguns sensitivos, alguns clarividentes conseguem ver em volta da pessoa, né, do espírito encarnado. Quando você entra em contato com esse halo vital, ou com essa aura, você entra em contato com o campo que essa pessoa está trazendo, que é o conjunto, é esse complexo emoção, sentimento, pensamento. Então, esse complexo emoção, sentimento, pensamento, eu posso entrar em contato com ele e poder sentir aquilo que a outra pessoa sente. Alguns conseguem até captar o pensamento que a outra pessoa está tendo. O Chico fazia isso, né, quando ele quisesse. Tem um fato curioso, né, do Chico, que ele estava finalzinho da reunião, 2, 3 horas da madrugada, e aquilo varava à noite nas casas espíritas onde ele atuava. Se não me engano, já estava em Uberaba, e tinha um rapaz na fila. E ele na fila olhando para o Chico, e aquela demora, aquela fila enorme, querendo abraçar o Chico. E o Chico, né, lá abraçando todo mundo. De repente o homem virou e pensou assim, porque pensamento às vezes a gente não consegue controlar, né? Aí o homem pensou assim, nossa, o Chico engordou, né? Está cada vez mais gordo e parecido com um sapo. O homem pensou, está na fila. Seguiu a fila. Na hora que ele chegou no Chico, aí ele abraçou, né? Ei, Chico, meu amigo, tal, como é que você tem passado? Aí o Chico virou para ele e falou assim, meu irmão, estou muito bom não. Estou cada vez mais gordo e parecido com um sapo. O homem deu uma pressa de terminar o abraço e foi embora rapidinho. Por quê? Porque o Chico conseguia captar esse pensamento que está nesse halo vital do outro. Então você consegue? Sim. Principalmente pessoas que têm essa faculdade mediúnica, às vezes, né, ela consegue entrar em contato com esse halo. A questão toda é, se você deixa que ele te influencia, é porque você está desequilibrado, né? O Alexandre falou uma frase interessante, que ele falou assim, não há vítimas, todos nós somos responsáveis. Então, tem pessoa que fala assim, eu não gosto de hospital, porque eu vou no hospital sair de lá carregado, né? Porque você está desequilibrado, porque você está desarmonizado. Por quê? Porque a questão toda é, você é que tem que influenciar o outro, não é deixar que o outro te influencie. É aqui que está a questão.
Tem muito médium que, por exemplo, né, lógico que a gente está abrangendo aqui a resposta, mas vale a pena. Tem muito médium que depois de dar uma comunicação, exige que dê um passe. O André Luiz fala isso de forma clara, não tem necessidade de dar um passe depois de toda a comunicação. A questão é que o médium, às vezes, não está equilibrado e ele se deixa influenciar pelos fluidos do espírito. Mas não é o médium que tem que ser influenciado pelos fluidos do espírito, é o médium que tem que influenciar o espírito com seus fluidos. Então, aqui é que está a questão. Você abraça uma pessoa que está totalmente desorganizada, né? Uma seca pimenteira, né? Ou seca samambaia, pessoa que só olha assim, a planta até murcha, né? Você vai lá e abraça essa pessoa, e você sai dela carregada. É porque você está desequilibrado, porque você que deveria influenciar ela, para que ela se sentisse melhor ao sair do seu contato. Não você sair pior do contato dela. Então, isso aqui pode acontecer? Pode. Mas sempre o responsável somos nós. Nunca a responsabilidade é do outro. Muito bem. Chegaram as perguntas muito boas aqui. Uma delas diz assim: fico confusa com a literatura espírita, quando me deparo com explicações diferentes sobre o mesmo tema. Por exemplo, já li que os cães, quando morrem, por não precisarem viver na erraticidade, como os humanos, eles são imediatamente encarnados logo que chegam ao plano espiritual. Mas também já li sobre cães que ficam próximos ao seu dono após desencarnarem, sendo chamado até de cão espiritual. Qual é a versão verdadeira, afinal? A sua pergunta é muito boa, porque, de fato, tem umas questões que dão dupla interpretação, né? Por isso que é importante para quem está conhecendo o Espiritismo e que se propõe a se tornar um espírita, que essa pessoa conheça primeiramente as obras básicas da codificação espírita, né? Essas obras básicas, que são 5 livros, dentre eles o principal é o Livro dos Espíritos, é onde Allan Kardec traz a base e os princípios da doutrina espírita. A partir do momento em que você lê esses livros, aí você já fundamenta as suas bases. Então, os princípios teóricos do Espiritismo, eles estão muito bem explícitos e muito bem fundamentados ali. A partir disso, nós temos as chamadas obras complementares, né, ou subsidiárias. Essas obras foram trazidas por tantos outros. O Chico Xavier trouxe 419 livros, o Divaldo Franco trouxe mais um monte de livros, o Carbaichutel, enfim, vários espíritos, vários homens trouxeram outras literaturas. Essas literaturas são complementares. O André Luiz, por exemplo, ele fala realmente de animais do plano espiritual, né? E existe aqueles animais que se reencarnam compulsoriamente, né? Que chega no mundo espiritual, logo existe um mecanismo que eu não sei detalhar, porque deve ser muito complexo, onde esses animais voltam quase que imediatamente, né? Agora, os animais domésticos, que nós criamos afinidade, criamos simpatias, já temos sentimentos de amor, se os donos estão no mundo espiritual, é muito provável que eles vão estar com eles durante um período. E se os donos voltam a reencarnar, é muito provável que esse animal, por um mecanismo de sintonia, chegue até eles. Inclusive, tem uma passagem do Chico também, Tiago, não sei se você já ouviu essa, que ele teve um cachorrinho, Pedro Leopoldo, né, que teria sido morto pela irmã, né, aquele episódio lá e tal, que aí o Emmanuel pediu que ele comprasse um vestido, né, para dar para a irmã, né, falou, eu não vou dar de jeito, viu? Há uma máquina de costura, o vestido foi por minha conta, né? Mas, e aí dizem que lá em Uberaba chegou um cãozinho lá perto do Chico e tal, e quando o Chico ficou emocionado ao receber aquele cãozinho, era o mesmo cão que no momento passado teria sido seu companheiro lá em Pedro Leopoldo. Então isso é muito comum que aconteça, né? Então essas são essas duas situações. Então quando você coloca aqui essa dificuldade de saber o que está certo, o que está errado, quando você estuda o Espiritismo pelo viés doutrinário, que a gente chama, né, entrando não pelas obras subsidiárias, mas pelas obras básicas, você fundamenta esses princípios, a partir de então, você vai ter capacidade de fazer seus próprios discernimentos.
né, e avaliar situações que aparecem em dados momentos serem dúbias, mas na verdade não são. São complexidades que existem no mundo espiritual. Qual a visão espírita da ressurreição de Cristo? E qual o papel de Maria, mãe de Jesus, segundo o Espiritismo? Quando o Alexandre responde essa questão do Espiritismo, né, que é uma forma ampla da gente interpretar, eu tenho medo dessas perguntas, né, segundo o Espiritismo, porque aqui tem que ser segundo o Tiago, segundo a interpretação do Tiago daquilo que ele leu sobre o Espiritismo. Então a gente tem que ter essa noção. Né, porque não tem, por mais que a gente esteja aqui tentando falar em nome da doutrina, há sempre interpretações. E a gente tem que levar isso em conta. Tá? Então eu posso responder de uma forma, com certeza o Alexandre vai responder essa pergunta de outra forma, o Ives, o Zé Amaral vai responder de outra forma, e por aí vai. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que pensar que há sempre uma interpretação aqui. Então, qual que é a visão espírita da ressurreição do Cristo? A mesma da ressurreição, por exemplo, de cada um de nós. Porque naquele momento, né, lá há 2000 anos atrás, a palavra ressurreição era tida como reencarnação. Né? Ela literalmente significava isso. Ressurgir significava levantar-se. Né? Se você pega no significado da palavra, ressurreição era levantar-se. Tanto que morrer, para os hebreus, era deitar-se. Fala assim, fulano deitou-se com seus pais. Ou seja, porque os pais dele já haviam morrido e ele morreu depois. E eles costumavam enterrar sempre no mesmo túmulo. Então, fulano deitou-se com seus pais. E ressurreição de levantar. Então, a visão espírita da ressurreição, né, do retorno ali, de Cristo voltando, aqui não no sentido de reencarnação, né, porque Jesus não reencarnou. Aqui no sentido de manifestação espiritual. Jesus retornou em materializações, né, em aparições para os espíritos, mas enquanto espírito. Depois ele não retorna no sentido de voltar para o corpo e de reencarnar. Ele volta, né, pelo menos agora na minha interpretação, justamente para dar sentido a tudo aquilo que ele disse. Né, porque ele passou, todo o tempo que ele passou com os discípulos, ele ficou anunciando esse reino de Deus, ele ficou anunciando esse mundo espiritual, ele ficou falando desse mundo espiritual. Então, depois que ele morre, desencarna, ele retorna, ele aparece para os espíritos, sempre como uma manifestação, sempre necessitava nas materializações, necessitava de ectoplasma, tanto que quando ele aparece para Maria Madalena, né, na sua primeira aparição, ele está utilizando o ectoplasma dela, da Maria Madalena. Tanto na hora que ela vai tocar ele fala, não me toques. Porque a gente tem experiências, agora já mais recentes, 100, 150 anos atrás, experiências onde você vai tocar no ectoplasma de um médium que libera, o médium tem queimaduras. Né? Isso hoje nós temos várias pesquisas nesse sentido. Se você tocar no ectoplasma, é o médium que libera. Depois da comunicação, esse ectoplasma retorna para o médium. Se você toca e tenta aprisionar ele, já aconteceu isso, você causa queimaduras no médium. Então, na hora que Maria Madalena vai tocar em Jesus, ele... não me toque, eu ainda não fui no pai. Lógico, uma forma simbólica, ele estava querendo dizer que estava utilizando o ectoplasma dela. Se ela toca nele, feria ela. Então, Jesus materializa espiritualmente ali, são manifestações físicas aqui nesse sentido. Então, ele retorna para dar sentido a tudo aquilo que ele falou para os discípulos, para dar sentido à sua fala, porque senão ficaria vago. Ele anunciar esse mundo espiritual e depois ele não vir e não dar uma mostra de que esse mundo espiritual realmente existe. Tanto que o Emmanuel chega a afirmar que os discípulos realmente acreditaram em Jesus quando viram ele manifestando espiritualmente. Depois que ele foi crucificado e depois que ele retornou. Emmanuel chega a falar que a pergunta de Tomé, né, que é, deixa eu tocar para ver, Tomé foi só um bode expiatório. Na verdade, todos eles queriam, mas não tiveram coragem de falar. Mas todos eles queriam. E quando Jesus retorna, ele dá sentido para toda a obra que ele veio trazer para a gente. E a visão de Maria? A visão de Maria, nós sabemos que Jesus é o espírito mais evoluído que teve aqui. Então, Maria, menos evoluído que Jesus, mas ele tinha que reencarnar de algum modo. Então, Maria, casada com José,
teve relações, né, para que Jesus viesse. Aqui a doutrina espírita, ela tira um pouco desse mistério, né, do Espírito Santo. Então, no caso, teve relações Maria com José para ficar grávida e Jesus vinha através dela. A questão toda é sempre um ato de coragem, e ela tem que ser muito evoluída para isso, né? Ela é menos evoluída que Jesus, mas com certeza ali tá quase no páreo dele, né? Na verdade, o próprio Evangelho diz que o segundo espírito mais evoluído depois de Jesus era João Batista. Tanto que João Batista, dos homens, era o maior. Isso é Jesus que fala. Dos nascidos do homem, ele é o maior. Então Jesus é que revela isso. Mas Maria está por ali. Então um espírito muito evoluído, porque para você aceitar que reencarna através de você um espírito como Jesus, você tem que ter coragem, mas tem que ter muita coragem, e eu explico por quê. Porque acontece o seguinte, às vezes um espírito ele quer obsidiar uma pessoa. Vamos supor que o espírito quer me obsidiar. E ele não consegue me acessar. Vamos supor que eu já consegui mecanismos de defesa psíquica para não me deixar influenciar com esse espírito. O que ele vai fazer? Ele quer me fazer sofrer. Só que ele não consegue me alcançar. Ele vai alcançar quem? As pessoas que eu amo. Então, às vezes, ele vai num familiar meu. Ele vai influenciar as pessoas que participam do meu convívio, que, de certa forma, ele vai me atingir de outra forma. Então, Jesus, que recebeu uma influência espiritual de um mundo inferior que não queria que ele efetivasse a sua missão, não conseguindo acessá-lo, é óbvio, eles iam em quem? Nos seus familiares, naquelas pessoas que estavam mais próximas dele. Então Maria deve ter recebido uma influência espiritual durante a sua existência inteira, mas mesmo assim, corajosa para vir e executar a missão da qual ela foi incumbida, né? Da qual ou ela se voluntariou também para fazer. Muito bem. O que é ser médium e qual a diferença com o encarnado comum, sendo que estamos no mesmo mundo, com o mesmo objetivo, que é a evolução espiritual? Pergunta muito boa também. Bom, o Kardec diz em O Livro dos Médiuns que todos somos mais ou menos médium. E é uma definição estranha, né? Como assim mais ou menos? Ou é ou não é, né, Tiago? Mas a verdade é isso mesmo, porque como estamos todos encarnados e somos todos em espírito em evolução, como você colocou aqui, naturalmente nós estamos em contato com o mundo espiritual. Os médiuns são aqueles que têm uma capacidade sensitiva, né, mais desenvolvida. E outros não têm essa capacidade muito desenvolvida, né? Mas todos somos sensitivos, todos somos intuitivos, né? Todos estamos permanentemente em contato com o mundo espiritual, através das nossas reflexões, das nossas orações, através das nossas atitudes. Porque quando a gente fala em mediunidade, a gente sempre acha que é a comunicação com o espírito superior. Não. Quando você está em desequilíbrio, você também é médium. Só que você está em sintonia com um espírito afim. Um espírito que está momentaneamente no estágio inferior, né? Então, essa capacidade de conexão com o mundo espiritual, isso é mediunidade. Então, todos somos mais ou menos médiuns nesse sentido. Todos estamos permanentemente sob a influência dos espíritos, de uma maneira ou de outra maneira. Agora, os médiuns, como nós os qualificamos, né, são aquelas pessoas que têm uma missão mediúnica já preparada no mundo espiritual. Essa missão, normalmente, ela traz uma carga genética compatível com a missão que ele vai desenvolver. Isso são mesmo os arranjos neurológicos, né, e perceptivos que facilitam a comunicação com o mundo espiritual. Até onde eu sei, a glândula que seria responsável, né, mais responsável por essa conexão, seria a glândula pineal. Eu não sei até onde está a verdade disso, porque a gente ainda está numa fase muito embrionária de conhecimentos científicos acerca das questões de natureza espiritual. Mas o fato é que o médium, ele tem um dispositivo, uma estrutura orgânica, principalmente do ponto de vista neurológico, diferente das pessoas comuns.
Mas isso foi um preparo feito, né, na própria reencarnação, onde o espírito, quando volta à carne, ele coloca impressões espirituais na formação do seu futuro corpo físico. Além dos elementos de hereditariedade, né, comuns, existe também a hereditariedade espiritual, onde o espírito reencarnante coloca impressões do seu inconsciente, digamos assim. E ele faz com que esse dispositivo neurológico se desenvolva em algum aspecto para facilitar a sua carreira mediúnica. E é bom saber também que o médium não é exatamente o espírita, não. O sujeito que fala médium tem que ser espírita. Não, você tem médium em todos os lugares. Inclusive tem ateus que são médiuns, sem saberem que o são. Na Igreja Católica tem os médiuns, né? Antigamente chamavam-se de oráculos, pitons, pitonisas, as bruxas da Idade Média, né? Os médiuns espíritas, o pastor na igreja anglicana, na igreja protestante, ele é ali muitas vezes um intermediário da espiritualidade, né? O sacerdote católico também, aquela senhorinha que a gente conhecia antigamente, hoje quase a gente não vê mais, que ia na casa da gente fazer aquelas curas, né? Como é que chamava aquilo? Benzedeira. Aquilo é fantástico, as benzedeiras, né? Hoje eu acho que quase não existe mais. Normalmente eram senhoras muito simples, católicas muitas vezes, que iam nas casas das pessoas fazer benzer. O que é aquilo? É uma mediunidade curativa. Né? Essas pessoas que nós muitas vezes desqualificamos, as ciganas que leem mãos, né? Muitas vezes a gente desqualifica, acha que é charlatanismo. Em grande parte tem sim charlatanismo, né? Mas tem uma história interessante, Tiago, na literatura espírita, em obras póstumas, quando Kardec, andando pelas ruas de Paris, em torno do ano de 1855, mais ou menos, 1845. Foi logo quando ele faz a sua estada dentro do espiritismo, né? Ele conhece ele é abordado por uma senhora nas ruas de Paris, e essa senhora pede para ler a mão dele. E ele, muito, né, cortês, mas de certa forma debochado, falou que não, pode ler à vontade, eu não acredito mesmo. Aí ela leu as mãos dele e disse assim para ele, era uma cigana, disse assim: você vai ser o papa de uma grande religião. Aí o Kardec sorriu, né, e falou assim, mas eu nem sou padre, como é que eu vou ser papa, né? Passaram-se uns 14 anos, mais ou menos, ele encontra com essa senhora de novo, ela o aborda de novo e fala com ele assim, você lembra que eu te falei? Você seria o papa de uma nova religião? É lógico que aí tem um simbolismo, né? Não é um papa, é um codificador, é um líder, né? Então, vejam bem, na literatura das mãos, né, as chamadas buenas dichas, né? Ali existe muitas vezes um fenômeno mediúnico também, porque se a espiritualidade quer te dar um recado, ou se quer chegar até você, ela usa quem está aí no caminho, e muitas vezes usam esses instrumentos. Eu não estou fazendo aqui apologia, porque vocês vão para esses lugares pagar para, né, negociar assuntos espirituais. Eu estou dizendo que muitas vezes o fenômeno existe ali também. Vou aproveitar a carona nessa resposta do Alexandre. É possível desenvolver a mediunidade? Né? Se sim, como? Eu gosto dessa palavra, né, desenvolvimento da mediunidade. Tem muita gente no meio espírita que não gosta muito dessa palavra, né, prefere falar educação da mediunidade. Mesma coisa. O Kardec, no livro dos médiuns, utiliza a palavra desenvolvimento da mediunidade. Então, eu prefiro essa palavra. É possível desenvolver? Para aquele que tem o germe. Então, quando o Alexandre fala da pineal, né, o Kardec ele não cita o órgão, né, ele não cita a glândula. O André Luiz, principalmente o André Luiz, depois que trouxe esse conhecimento para a gente, né, da epífise ou pineal, né, que seria a glândula que faz essa conexão. Na verdade, Descartes já tinha falado lá atrás dessa conexão da mente com o corpo, da pineal, e depois o André Luiz vem substanciar isso na sua obra. Se você não vier com a faculdade radicada no organismo, você pode tentar desenvolver mediunidade a sua existência inteira. Não vai desenvolver. Se você não tiver a faculdade radicada no organismo. Tá? Então, é possível desenvolver? Para aquele que tem o germe. Mas como que eu vou saber que eu tenho o germe ou não? Né? É a pergunta. Mas como que eu vou saber, então, se eu vim com o organismo preparado para ter mediunidade ou não? Kardec, mais uma vez, livro dos médiuns.
evocando espírito. Aí, quando a gente fala isso, o povo arrepia o cabelo, né? Tiago, mas pode evocar espírito? Eu posso evocar espírito, então? Pode. Lógico que pode. E o Kardec ensina o que é o Livro dos Médiuns, senão um manual de evocação de espírito. Você pega a primeira, a contracapa. O subtítulo é justamente isso, né? Um manual para ensinar a evocar espírito. A questão toda é, como que você faz isso? Né? Você faz isso com um sentimento de respeito, você faz isso por curiosidade, você faz isso porque você quer saber da vida dos outros, qual que é? Porque é essa intenção que vai determinar a companhia espiritual que você vai ter ao fazer a evocação. E é aí que está o problema. É aí que a gente tem que ter responsabilidade. Então, o Kardec ensina no Livro dos Médiuns como que você deve fazer para saber se você tem mediunidade ou não e como você vai fazer para desenvolver. Aí ele fala, durante um par de 15 minutos, meia hora por dia, pegue o lápis, um papel, sente na mesa, faça uma prece, pede a companhia do seu mentor espiritual ou do seu anjo guardião e evoque. Pronto. É esse o exercício que o Kardec ensina no Livro dos Médiuns. A questão é, mais uma vez eu repito, a responsabilidade de se fazer isso. Tá? Porque muitas vezes nós fazemos de forma frívola, né, de uma forma irresponsável, realmente apenas para saber se existe mundo espiritual ou não. Daí você vai ter companhia de espíritos zombeteiros, daí você vai ter a companhia de espíritos que estão ali para te fazer sentir medo. E aí muitas vezes nós podemos iniciar um processo obsessivo numa evocação assim, se não tiver uma intenção sólida por trás. Tá? Mas você pode fazer. Né? Às vezes as pessoas acham isso estranho, né, Alexandre? Mas você pode fazer tanto que a doutrina ensina. Né? Eu, por exemplo, eu costumo dizer que minha mediunidade é de pedra. Né? Não escuto nada, não vejo nada, não sinto nada. Então não tenho mediunidade. Oi? Só faço. Mas não tenho mediunidade. Aí, certa vez, na casa de uma ex-noiva minha, em São João del Rei, chegamos lá, a mãe dela, de repente, vira para ela e diz assim, falou o nome dela, né? Você está me chamando? Aí ela, não estou te chamando, não. Aí o padrasto dela, que tinha mediunidade, falou assim, é a menina que veio com o Tiago, tem uma menina atrás dele, foi só ele chegar aqui que essa menina apareceu, está andando atrás dele desde a hora que chegou. Aí eu já comecei a olhar para trás, né? Já comecei a olhar para o lado, pronto. E falando que tinha essa menina. Aí ele falou, foi essa menina que te chamou, que tinha chamado a mãe da minha ex-noiva. Aí os dois saíram, peguei ela e falei assim, senta aqui, vamos ver se tem menina mesmo ou não. Peguei uma garrafinha, não tem mediunidade, peguei uma garrafinha, coloquei no meio da mesa, sentei com ela e falei assim, faz prece, minha filha. Faz prece, chama seu mentor, que a gente vai evocar esse espírito aqui então. Vamos ver se vai aparecer. E coloquei a garrafinha lá no meio, fizemos uma prece, e falei, tem algum espírito aí que deseja se manifestar? Se sim, movimenta a garrafinha. Tinha uma janela aberta, assim perto, eu acho que deu uma rajada de vento, a garrafinha fez assim, sabe? Aí a perna começou a tremer. Aí eu, pronto, é hoje que eu vou ver o espírito. Aí eu, lógico, você tem que controlar o ambiente, fui lá, fechei a janela, sem corrente de ar, coloquei a garrafinha de novo, evoquei, garrafinha paradinha, sem nenhuma comunicação. Quer dizer que não há espírito ali? Não, pode ser que há, mas naquele momento não quis se comunicar. A questão é, se você faz com uma intenção bacana, não tem problema. Porque aqui a intenção seria, se tivesse comunicação, saber o que está querendo, está desejando o quê? Está perdida, está precisando de alguma orientação, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, sempre vai depender da intenção. Tá? Então, desenvolver hoje, como que a gente orienta? Casa espírita. Tá? A doutrina que mais tem conhecimento sobre mediunidade hoje é a doutrina espírita. Como o Alexandre falou, dentro do catolicismo há mediunidade? Lógico. Dentro do protestantismo há mediunidade? Claro. Dentro dos ateus, os ateus podem ter mediunidade? Pode. Todos eles há manifestações. Vai para a igreja católica hoje, vai para o movimento carismático, para você ver. O que é a manifestação do Espírito Santo lá? Se não é manifestação de espírito, espiritual. Só que eles dão outros nomes. Vai chegar um momento que, dentro da igreja católica, o Espírito Santo, entre aspas, vai trazer um manual de como melhorar a comunicação com ele? Vai ser o livro dos médiuns deles. Eles vão chamar de outra coisa, mas vai ter o livro dos médiuns deles. Então, a doutrina espírita está à frente nesse processo. Nós temos 150 anos de experiência nas costas nisso. Então, quer desenvolver? Procura uma casa espírita,
procura um curso de mediunidade, vai aprender a teoria primeiro, para você ter mecanismos de defesa psíquico para quando você começar a lidar com o espírito, você não ter problemas. Você saber como você vai lidar com esse tipo de situação, caso um espírito vá te influenciar. Tá? Então, o mais aconselhável hoje é isso. Procura uma casa espírita e vá fazer um curso de mediunidade. Muito bem. Lembrando o que o Tiago falou, né, o livro dos médiuns, o Allan Kardec passou praticamente 6 anos da vida dele se dedicando a escrever o livro dos médiuns, né? E ele faz um trabalho excepcional, porque ele observa todo o fenômeno, ele organiza sistematicamente, né? Ele consegue adjetivar os médiuns, que ele chamou de médiuns escreventes, médiuns mecânicos, psicográficos, semimecânicos, psicofônicos, falantes, videntes, clarividentes. Então fez um trabalho fantástico. Existem diferenças, né, Tiago, por exemplo, entre o médium falante e o falante mecânico, né, e o psicofônico. Ele diz até que o falante mecânico é uma comunicação muito mais limpa, muito mais pura, porque é como se o espírito usasse o seu aparelho aqui fonador para falar. Não há um contato psíquico. O psicofônico é como se o espírito ditasse para você e você repetisse. E muitas vezes o próprio médium coloca interferências na comunicação, né? O Chico, por exemplo, era um médium escrevente. Todo mundo já viu os vídeos, né? Ele escrevendo, fechava o olho e uma pessoa tirava o papel e ele ia escrevendo. Então ele não era nem psicográfico, na verdade, ele era um mecânico. E a pureza dessa comunicação é muito maior, porque ele apenas emprestava a mão para poder escrever. Então Allan Kardec fez um trabalho brilhante quando ele traz o livro dos médiuns, inclusive o nome chama Estudos Psicológicos da Mediunidade, né? E foi o primeiro trabalho sério, pelo menos do ponto de vista filosófico e religioso, e quem sabe até científico, né, sobre a questão da mediunidade. Pois bem, como Jesus fazia os milagres, como fazer o cego enxergar e o paraplégico andar? Bom, vamos partir do pressuposto que o que está ali no Evangelho seja verdade, né? Eu acredito que seja. Mas então, partindo desse pressuposto, a gente entende dentro da teoria espírita que não existe milagre na acepção comum do termo. O que é milagre? É uma coisa absurda, uma coisa que está fora das leis da natureza. Né? Então, essa ideia não comunga com os princípios espíritas. Nós acreditamos que tudo que acontece, por mais absurdo e surreal que pareça, estão dentro da lei da natureza. Então, se Jesus curou os cegos e curou os paralíticos, né, o paraplégico, é porque, naturalmente, a lei natural permitiu que isso acontecesse. A gente entende mais ou menos assim. Jesus, um espírito de uma natureza crística, né? Eu e o Tiago ainda estamos rastejando. Mesmo assim, a gente consegue fazer coisas boas, né, Tiago? Quando a gente está com muito boa intenção. Imaginem vocês um espírito de uma natureza crística, o domínio que ele tem sobre as forças da natureza. Tem criaturas entre nós que conseguem fazer coisas absurdas, como o Tiago falou. Tem gente que consegue matar uma planta com o olhar. Tem gente que consegue curar com o olhar também, com a imposição das mãos. Jesus, como era um espírito de uma natureza crística, né, ele conquistou essa condição trabalhando, como nós estamos fazendo. Então, naturalmente, ele tem um domínio das leis da natureza que permite com que ele fizesse esses chamados milagres, entre aspas. Uma certa passagem, ele sobe ao Monte Tabor, convida 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, que não é o Tiago aqui, às vezes até era, né, Tiago? Não sei. Pedro, Tiago e João subiram os 3 para o Monte Tabor, lá, através de um fenômeno mediúnico, num fenômeno de composição das leis da natureza, de energias, né, que nós chamamos de ectoplasma, é uma terminologia lá do século XIX, mas nós ainda usamos no movimento espírita.
pode ter outro nome, energia quântica, sei lá o quê. Jesus pega a sua energia, manipula com a energia dos três, manipula com as energias da natureza, dos materiais, né? E também provavelmente dos vegetais, e ali ele consegue fazer uma transfiguração do seu ectoplasma, dando a oportunidade de dois espíritos, de Moisés e Elias, se manifestarem naquele momento. Assim está no Evangelho. Então, partindo do pressuposto que o que está escrito ali seja verdade. Aí o Allan Kardec, no livro dos Médiuns, em A Gênese, ele dá certas explicações para alguns desses milagres. Então ele diz que são fenômenos da natureza, onde espíritos de uma natureza crística conseguem fazer isso naturalmente. Jesus aqui, na sua passagem pelo planeta, ele foi muito mais um mestre, um educador, do que qualquer outra coisa. Então todos os movimentos que ele fez tinham um objetivo, que era trazer o ensinamento para nós. Então quando ele cura o paralítico, ele cura o cego, muito provavelmente é porque eles tinham, né, méritos, muito provavelmente que a cura estava dentro da condição da natureza, né, e mostrando para nós o quê? Da força que nós temos com essas energias e da possibilidade que nós temos de ajudar o nosso semelhante com as nossas próprias energias. E a doutrina espírita, como diz o Tiago, a gente tem algumas coisas que nós estamos à frente do tempo, sim. Uma delas é essa questão, né, de acolhimento, de entendimento, de esclarecimento. Então Jesus, o tempo todo, ele foi um educador. Ele deixava se mostrar, ele nos ensinava, né? Agora, eu não consigo explicar como que se deu o fenômeno, né, tanto do paralítico quanto do cego. Mas eu vou contar para vocês uma história interessante que aconteceu dentro da minha família. Uma pessoa da minha família perdeu a mãe, que tinha acabado de ganhar um neném, e ela chorou muito, chorou, e ela veio a ficar cega, Tiago. E foi levada pelo marido lá naquele médico famoso de Belo Horizonte, no Hilton Rocha, né? Instituto Hilton Rocha. Eu acho até que ele não está vivo mais. Mas aí ele olhou e falou assim, olha, infelizmente não tem jeito, você está cega mesmo e tal, deu lá a significação científica para o fato. E essa senhora é uma senhora extremamente católica, extremamente fervorosa, de uma fé realmente impressionante. E ela agarrou lá com o terço, com a fé dela, e rezou, e voltou a enxergar. Ela voltou a enxergar. Um milagre, né? Tanto que ela voltou lá no médico e ele ficou impressionado e ele falou, foi um milagre. Porque eu não consigo explicar. Mas naturalmente tem uma explicação científica, mesmo que o médico não saiba explicar, mas tem. Quer dizer o quê? Que a fé dela a curou. Assim como lá naquela passagem da hemorroísa, né? Quando Jesus entrava por Jerusalém e a multidão o perseguia, ele parou em certo momento e disse, Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro falou assim, Senhor, centenas de pessoas te tocaram. Ele falou assim, não, alguém me tocou de uma forma diferente, pois virtudes saíram de mim. O que eram essas virtudes? Era a energia de Jesus, essa energia curativa. Eis que no meio da multidão, abre-se a multidão e uma senhora, que era uma senhora que tinha um sangramento crônico, e a mulher, quando sangra, para os judeus ortodoxos, ela é tida como impura, no período ali naquele período da menstruação. Imaginem vocês uma mulher que sangrava frequentemente. Mas essa mulher tinha tanta fé, ela buscou tanto a sua cura, ela buscou curandeiros, ela buscou os médicos da época, e ela buscou Jesus quando sabia, e ficou sabendo que Jesus estava em Jerusalém. Ela saiu de uma região distante para encontrá-lo lá, e quando ela toca em Jesus, ela sente que ela se curou. E Jesus diz, a tua fé te curou. Jesus apenas doou a energia para que ela curasse. Então, existem muitos fenômenos aparentemente milagrosos, que são aparentemente inexplicáveis, mas que, na bem da verdade, eles têm uma explicação científica, mesmo que nós, no momento, ainda não tenhamos essa explicação. Vou tentar responder essas duas. Pois não. Tá bom. Boa noite. Qual a interpretação da ansiedade na visão de Jesus? Sinceramente, não sei, né? Na visão de Jesus, a interpretação de ansiedade, não sei falar. O
que eu posso falar é que na nossa interpretação de ansiedade, Jesus ele conseguia viver de uma tal forma que não se deixava ser influenciada pela ansiedade patológica, né? Porque aqui nós, hoje, né, a nossa ciência já tem a definição de ansiedade normal, fisiológica, e a ansiedade patológica. Então, a ansiedade fisiológica normal é aquela onde você vai ter um encontro, você vai fazer uma apresentação, algo que te deixa um pouco ansioso antes daquilo que você vai fazer. É normal você ter um certo aumento de batimento cardíaco, você aumentar a respiração. Por quê? Porque você tem que oxigenar o cérebro, você tem que mandar mais nutriente para você estar atento. Então, essa é a ansiedade normal. Né? Todos nós temos, e é normal, e é bom que nós a tenhamos. Agora, a ansiedade patológica, que é aquela que já começa a paralisar, que é aquela que já começa a me atrapalhar nas minhas atividades, essa Jesus não apresentou de forma alguma. Tanto que ele sabia que cada momento tinha um tempo para acontecer. Né? Judas, por que Judas traiu Jesus? Porque Judas queria fazer a revolução de uma forma mais abrupta, de uma forma mais radical. E Jesus, na calma, na tranquilidade, apenas dando o exemplo, esperando que aquilo brote, né, nasça no coração daquelas pessoas a quem ele deu o exemplo. Por isso que Deus respeita o tempo de cada um. Né? A evolução não é forçada nesse sentido. A minha visão de ansiedade, eu costumo interpretar a ansiedade da seguinte forma. Nós somos ansiosos hoje, nós somos ansiosos porque intuitivamente nós sabemos que não estamos realizando aquilo que nós saímos do mundo espiritual para realizar. Todos nós temos um projeto reencarnatório. Inconscientemente, todos nós sabemos qual é. Inconscientemente, todos sabemos qual é o nosso planejamento reencarnatório. Aí vai passando os dias, nós vamos, né, ficando adolescentes, jovenzinhos, adultos, e uma voz dentro de mim, né, não é aquela voz lá da psicose, mas uma voz dentro de mim me fala assim, o tempo está passando, e você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Aí a gente vai ficando ansioso. E os nossos processos ansiosos hoje é por isso, porque nós não desempenhamos a função que nós saímos do mundo espiritual para desempenhar. A humildade é sinônimo de pobreza de vida física? Qual o verdadeiro sentido da palavra humildade na interpretação de Jesus? Humildade não é pobreza de vida física. Né? Às vezes, pessoas muito pobres fisicamente são soberbas, orgulhosas, arrogantes. A humildade é mais uma postura interna, é mais uma postura de consciência. É aquele que não se coloca acima do outro, mas aquele que também não se coloca abaixo do outro. Então, humildade, eu costumo dizer o seguinte, tem sentimentos e emoções que te tiram de você, fazem você se sentir maior do que você verdadeiramente é. Arrogância, vaidade. Olha para você ver, quando eu sou arrogante, eu até estufo o peito, porque eu quero demonstrar que eu sou maior do que eu verdadeiramente sou. Me tira de mim. Agora, tem sentimentos que me devolvem para mim. Humildade, solidão, sofrimento. São coisas que nos acontecem, que nos devolvem. Faz eu ter a verdadeira noção da minha real dimensão. A humildade é essa. O humilde, ele sempre tem a noção da sua real dimensão. Ele não se julga a mais e nem a menos. Bom, rapidinho aqui. Vou só dar uma sequência final aqui, por uma questão de respeito. Algumas pessoas que passaram perguntas aqui. Você falou da ansiedade, aí me deu uma tristeza. Pensa numa pessoa ansiosa. Então, vou rapidinho aqui, só uma questão de respeito, eu vou responder essas 4 últimas questões bem rapidinho aqui, bem objetivo. Porque os espíritas afirmam que o espiritismo é a terceira revelação? Presunção. Como acontece o processo de desobsessão por parte da espiritualidade e da parte do doente? É um processo complexo, mas é um atendimento espiritual, né, com cada grau de obsessão, onde vai se tratar a questão da natureza da obsessão, uma forma doutrinária, tentando convencer aquele obsessor, e uma questão também magnética, né, para tentar amenizar o impacto do processo obsessivo sobre o desencarnado, se for o caso. Qual é a real necessidade e eficácia de nossas orações a Deus, uma vez que a espiritualidade, se elas mesmas seguindo o plano espiritual divino? Qual a necessidade das orações? As orações são muito mais úteis para quem as faz, porque necessariamente para a espiritualidade.
né? É lógico que quando você... É um exercício de humildade, como o Tiago falou. Quando você se coloca aos pés da cruz, né, literalmente, é porque você está exercendo a sua humildade, entendendo diminuindo a sua arrogância, a sua prepotência diante das forças divinas, das forças da natureza, e você está fazendo um exercício de humildade, entendendo que você não é capaz de resolver todos os seus problemas e que você precisa de ajuda do alto, ajuda dos espíritos, né? Sendo Jesus o ser de luz que é, como todo o seu extremo grau de evolução, governador do planeta, porque foi necessário que ele se encarnasse como criança e se desenvolvesse como as demais? Porque não existe outra maneira de nascer, né? Ninguém já nasce adulto. Então, naturalmente, ele tinha que nascer como criança e passar pelo processo natural de desenvolvimento. E qual a explicação espírita para o sumiço dele desde a adolescência aos 33 anos? Onde estava? E qual o motivo desse sumiço? Nós não sabemos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec diz que são 5 os aspectos básicos do Evangelho. As palavras que deram origem aos dogmas da Igreja, os atos comuns da vida do Cristo, me ajuda, Tiago, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições e os atos morais. Desses 5 aspectos, naturalmente o mais importante é o moral, né? E o Espiritismo faz com que ele fundamenta a sua teoria, a sua moral em cima do ensinamento moral de Jesus e deixa para a história essas outras questões que deu origem a tantos conflitos, guerras, mortes e perseguições. Obrigado, Tiago. Boa noite.